A Justiça concedeu uma liminar pedida pelo Conselho Federal de Medicina, proibindo que farmacêuticos prescrevam medicamentos. A decisão anula uma resolução que permitia à categoria receitar remédios, inclusive os de venda restrita, além de autorizar outros procedimentos médicos. De acordo com a decisão, a permissão para farmacêuticos prescreverem medicamentos controlados só poderia ser dada pelo Legislativo Federal por meio de alteração na lei. Muito bem. O Conselho Federal de Medicina não está contestando o ato em si, mas o veículo normativo por meio do qual foi editado. Foi concedida, então, uma liminar. Com a sua avaliação, Priscila Silveira, em que os farmacêuticos poderiam começar... Hoje estamos com falta de médicos. Há regiões do país em que o sujeito precisa de um remédio controlado e não tem acesso ao médico, às vezes é feito esse receitamento à distância para tentar suprir esta necessidade. Então nós temos também uma realidade que precisa ser suprida. Não temos estrutura. Então existe o ideal e existe o possível. Qual a sua opinião? Capês, a gente não se nega que quando a pessoa chega até a farmácia, muitas vezes ela tá, né, às vezes ela nem tem como procurar um médico, ela chega lá pedindo indicação de medicamentos que são autorizados à venda e há essa diretriz feita pelo farmacêutico. Então, às vezes você tá, olha, ele mandou esse é mais caro, então o farmacêutico fala, olha, tem esse genérico, ele dá essa condução, não é? Quando a pessoa chega até a farmácia, mas infelizmente, Capês, de fato, viola, extrapola a Lei 12.842 de 2013, que define os atos médicos, né? Então, é decisão, na verdade, essa lei, né, que eu trago aqui, que fica como atividade privativa do médico, o diagnóstico e a prescrição de tratamentos. E, inclusive, a gente tem, né, uma infração penal que é o exercício ilegal da medicina, já que no fato de prescrever, como esse ato, pela lei, ele fica definido como sendo um ato privativo do médico, de fato, o juiz aí do Distrito Federal, penso que acertada, né, foi a decisão dele no que tange a violação da norma que proíbe, ou seja, se é um ato privativo do médico, é a mesma coisa, é ato privativo do advogado, então não é qualquer pessoa que pode fazer. A gente tem uma lei federal que fala dos atos que são privativos da advocacia. Agora, pensando pelo lado do consumidor, pensando por aquilo que já é corriqueiro, a gente observa que provavelmente qualquer farmácia que você vá, é possível que o farmacêutico diga, olha, você pode tomar isso ou pode tomar aquilo. Agora, me preocupa a extensão dessa, como que eu vou falar, dessa opinião, né, farmacêutica, que não é uma opinião qualquer, até porque ele é formado, nos remédios que são, por exemplo, tarja vermelha, tarja preta, que já há uma dificuldade da gente até mesmo comprar. Então, falando tecnicamente com relação à decisão, acho que foi acertada, haja vista que tem um ato privativo do médico prescrever e direcionar tratamentos. Agora, nada obsta que ele possa e continue fazendo o que já é feito. Você chega lá, pede uma coisa para dor de cabeça, pede uma coisa, enfim, por uma questão gastrointestinal, que ele já faz e qualquer um, aliás, que depois que inventaram as plataformas de busca, as pessoas nem mais pesquisam diretamente no balcão da farmácia. Eles jogam lá o Dr. Google, né, enfim, as inteligências artificiais, ele já chega lá falando, eu quero esse medicamento. E muitas vezes o farmacêutico impede que bobagens sejam feitas, né, desdobradas desses pedidos feitos pela internet. Então, com relação à decisão, eu acho que foi acertada em proibindo, né, já que já o é, a prescrição medicamentosa, já que é um ato privativo dos médicos. Felipe Monteiro, diante desta aula da professora Priscila Silveira, eu pergunto, a agência controladora do governo federal não sabe a diferença entre resolução e lei? Ô, Capês, que aula da PRIM, que aula, hein? Concordo com a PRIM em relação ao aspecto legal, né? Tem uma lei que fala do atos médicos, né? Ato médico. Ato médico que tem que ser respeitada, mas que a lei é um absurdo, não é? Eu lembro que quando teve a discussão da aprovação... Que lei que é um absurdo? A lei que autoriza? O ato médico geral. Que diz que é privativa do médico? Isso, tem várias funções, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, o enfermeiro pode prescrever remédio, pode fazer pequeno diagnóstico, pode pedir para fazer exames. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou na ótica, por exemplo, querendo trocar meu óculos, né? Eu faço exame de olho lá, consigo pegar meu óculos e ir para casa, né? Ou seja, existe uma situação, meu modo de ver, que poderia ser muito mais
definida e muito melhor aproveitada do que é hoje em dia com esse ato médico, né? Que dá muito poder ao médico e poderia aproveitar muito mais as outras profissões relacionadas à saúde. E vamos combinar, não existe ninguém que entende mais de remédio, né? Que estuda mais remédio do que o farmacêutico. Então, se na faculdade e se na formação dele tem a possibilidade de você prescrever remédios em determinadas situações, por que não, né? Por que não mudar o ensino de enfermagem no Brasil para fazer com que os enfermeiros possam, assim como na Inglaterra, ter uma atitude muito mais proativa, muito mais eficiente, ajudando a saúde, né, no Brasil. Olha, Priscila Silveira... Só fazer um destaque aqui com o PP. Na verdade, a resolução permitia que eles realizassem exames físicos, interpretassem resultados, né, e renovassem prescrições que foram dadas pelos médicos. Então, eu acho que, em especial nesse ponto, PP, que foi a briga com o Conselho, né, Regional de Medicina, Federal de Medicina. Por quê? Porque eles disseram nesse pedido que os farmacêuticos, muito embora, né, claro, concordo com você, sejam PhDs em colocar as medicações, porque eles fazem isso, eles não teriam estudos específicos para examinar, para ter contato físico, que foi a briga aqui na decisão, Capês. É isso aí. Aqui o pessoal gosta muito, Priscila, o pessoal elogia muito, para mim, o Linha de Frente, porque fala que vocês falam com conteúdo, vocês trazem informação, o debate é interessante, não é um debate vazio. Então, eu te dou os parabéns. Então, essa questão, o Renato Dorgan, enquanto o PP falava, o Rodolfo Maris e o Renato Dorgan parece que discordavam. Depois o Rodolfo Maris deu uma afinada, passou a concordar com... Então eu vou direto no Renato Dorgan, depois com o Rodolfo Maris. Ô Dorgan, a Priscila coloca uma coisa, olha, é uma questão de interpretação. O médico receitou o medicamento. Muito bem. Passou o prazo de validade daquela receita. Quando o farmacêutico renova, ele está, na verdade, concedendo uma nova receita e, portanto, afrontando a lei? Ou ele está dando seguimento, a resolução está simplesmente detalhando esta lei? Qual a sua opinião e por que você, de forma tão ostensiva, manifestou sua discordância com relação ao já polêmico Felipe Monteiro? Eu acho que a indústria farmacêutica agradece, porque você vê os Estados Unidos, ande pelos Estados Unidos e veja o que é o absurdo do consumo de alguns medicamentos, como alguns analgésicos, algumas questões que na Europa, por exemplo, na França, na Alemanha, são totalmente proibidos. Eu fico com muito receio a prescrição sendo feita por farmacêuticos. Desculpa, eles podem tem obviamente muito farmacêutico qualificado, eu sei que é uma classe que conhece muito sobre remédios, mas eu acho que a gente pode extrapolar ali numa venda desenfreada de medicamentos que precisam passar sob supervisão médica. Eu tenho muito receio mesmo. A indústria farmacêutica faz um lobby fortíssimo com as drogarias. Esses farmacêuticos normalmente são assalariados dessas drogarias. Então, assim, eu tenho muito receio do lobby da indústria farmacêutica. Nos Estados Unidos é descontrolado, entendeu? A Alemanha e a França, eles seguram ali de uma maneira desenfreada ali para não ter essa invasão como é nos Estados Unidos e na própria Inglaterra. Então, assim, eu discordo totalmente. Eu acho que tem que ficar sob controle médico. Eu entendo o que o Capês falou. Algumas regiões do Brasil, elas têm problemas de médicos, sem dúvida nenhuma. Mas aí cabe ao Ministério da Saúde, né, começar a olhar para a telemedicina e fazer um programa de telemedicina inteligente, já que a gente expulsou os médicos cubanos por questões ideológicas, né? Eu só acho que uma pessoa que precisa de um remédio e não tem médico, não tem a quem recorrer, mas tem é melhor o bom do que o ótimo. Mas não até porque às vezes o ótimo não é bom. A farmacêutica vai começar a extrapolar, eu acho.